Hoje o episódio é pra gente dar um pouquinho de risada e relaxar um pouquinho de temas tão sérios, certo? E é por isso que a gente vai trazer algumas vagas um pouquinho peculiares pra gente se divertir um pouquinho nesse momento aqui, certo? Mas antes disso, eu queria pedir pra você seguir esse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você puder, e quanto mais pessoas chegarem a esse projeto, mais a gente vai ter um alcance legal e mais a gente vai conseguir continuar com ele aqui, certo? Eu sou o Kenji Eu sou o Gabriel. e esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você comigo em mais um episódio. E Gabriel, hoje eu acho que a gente vai acabar atropelando o outro aqui nas falas. Me perdoe aí quem tá escutando e quem tá assistindo a gente, porque eu acho que não vai dar pra segurar, tá? A gente trouxe algumas vagas bem interessantes. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, eu vou fazer uma inserçãozinha aqui no vídeo, tá? Então se vocês quiserem acompanhar lendo junto com a gente, vai ser legal. Eu queria deixar claro aqui também, brifar um pouquinho aqui também, né? Alinhar as expectativas aqui também, que a maioria delas a gente vai rir, aquele famoso rir com respeito, tá? Porque tem muito empregador que passa um pouco dos limites. Eu tô sendo bem delicado aqui ainda também em questão disso, tá? E Gabriel, se você me permite, eu quero já puxar uma aqui que é até famosa, certo? Cara, é uma página de Facebook, provavelmente de vagas, então é uma página que chama Freela SP, e ele fala assim, ó: busco fotógrafo freelancer para fotografar obras de arte de 100 a 120 obras. Não temos budget. A oportunidade é para quem está iniciando e precisa de portfólio. E aí ele fala assim: interessados em entrar em contato com tal. A gente que é de TI, Gabriel, a gente vê muito isso, né? Então isso me lembra muito que é a questão das Big Techs. Provavelmente quem sofre muito isso são a equipe de recruiting dessas empresas, por exemplo, Google, Facebook, agora Meta, né, e tudo mais. O pessoal fala assim: eu trabalho de graça. E isso meio que, sei lá, eu acho que deve ter inspirado essa pessoa aqui, né? Fala assim: cara, que honra que eu tenho que te dar aqui pra você trabalhar de graça, já que você tá iniciando. Você não merece um só centavo disso, né? E assim, até uma recomendação pra todo mundo, assim: não aceite trabalhar de graça, mesmo que seja pra ganhar experiência, né? Todo trabalho ele tem que ser remunerado, todo trabalho ele tem que ser valorizado, tá? Então, se alguém falar assim: não, ó, eu estou te dando uma oportunidade, uma bela de oportunidade, um computador aqui pra você sentar e trabalhar, não faz sentido. Assim, eu estou te ajudando nesse portfólio. Não, não é bacana. Não é bacana. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa aqui, a maioria das vagas que eu achei é relacionada com remuneração. Eu acho que é o principal. Se você não tem budget, para começar, você tem que se virar. Usar o trabalho de outra pessoa sem ter o budget é aí que começa a entrar na área nebulosa, né? Porque é o que você está falando. É muito do respeito e é muito da valorização do trabalho. A gente tem que ter o reconhecimento, e o reconhecimento do trabalho é a remuneração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer isso, nós mesmos nos valorizarmos, né? Então, eu acho que isso é o principal. Então, tem um vasto portfólio de vagas aqui que a gente vai procurando, e a maioria delas é relacionada com remuneração mesmo. Eu tenho uma clássica aqui de programação, que é o analista júnior, que precisa de uma experiência gigantesca. Então, eu acho que todo mundo já deve ter cruzado com uma dessas vagas, que geralmente não criticando o trabalho das nossas amigas RHs, mas geralmente a vaga é postada e escrita por uma pessoa que não conhece da tecnologia, não conhece da área. Então, o que é colocado? Tudo. Então, a experiência que é esperada é tudo. Então, essa vaga que eu tenho aqui é uma empresa conceituada, 15 anos no mercado, contrata programador júnior com as seguintes skills. E aí tem uma lista gigantesca que vocês estão vendo aí na tela, de skills de linguagens e muitas coisas avançadas, inclusive inglês e espanhol fluente, para uma vaga de júnior. E uma vaga de júnior, ela tem o quê? Um salário de júnior também, a remuneração é R$ 990. Ah, R$ 990 não paga nem o livro da escola de inglês para você aprender. Então, é uma outra coisa que a gente vê muito. São vagas que pedem um skill enorme, mas para vagas que pagam muito pouco ou para posições muito júniores. Então, é por aí que eu falei. Geralmente são pessoas que não entendem muito da tecnologia, então coloca tudo que vê pela frente, mas é complexo. eu vou puxar uma aqui também, que é muito referente a esse que você disse sobre idioma. E é um chat de WhatsApp aqui, ó. Foi postado
no WhatsApp, ele falou assim: bom dia, Fernando, tudo bem? Segue informações da vaga de supervisor de cortesia. Requisitos da vaga: experiência como supervisor, ok. Inglês avançado, verbal e escrito, boa fluência verbal, argumentação, seguro, raciocínio lógico, horário de segunda a sábado das 11 às 17, salário 2.200. Vale transporte 15 e 30 reais por dia, com desconto de 6%. Isso, acho que, se eu não me engano, isso aqui é mais do que a prática. VR de 21 por dia, com desconto de 20% do valor. Porque a lei, né? A lei são 6%. Né? Exato. E aí tem que... aqui, local de trabalho tal, ao lado de metrô tal, modalidade temporário, período... E ainda são só 2 meses. E aí, a pessoa que respondeu, acho que foi um gentleman aqui, né? Esse tal Fernando, né? Falou assim: Regiane, boa tarde. Acho que não cabe resposta, né? Então... Achei bem educado, eu esperava. Assim, nada contra você pedir para um supervisor saber falar inglês, ainda mais se tem que ter uma fluência, tem que ter uma boa argumentação. Mas eu fiz uma reflexão aqui também, falei assim: se é R$2.200 o supervisor, quanto que estão recebendo os subordinados? Não, eu acho que as skills estão ok, o problema é essa remuneração para o supervisor também, né? Tirando as coisas que estão fora da lei trabalhista, tipo o desconto do vale transporte, mas é que algumas empresas, né, elas flertam com o perigoso mesmo, né? Porque ainda são coisas que são divulgadas assim abertamente. Acho que a galera não se importa muito com fiscalização e com possíveis sanções quando esse tipo de vaga é denunciada, né? Não, e eu acho que ele, como é temporário, eu acho que ele tirou esses descontos aí da cabeça dele. Ah, em temporário não tem lei, então, né? Tirou da cabeça dele. Ele falou assim: se CLT é 3%, eu vou dar um desconto de 6%. Assim, então... É complicado. Você contratar um temporário não quer dizer que não existe nenhum tipo de lei trabalhista, que a CLT não se aplica. Exato. As leis são as mesmas. É só o contrato que ele tem um prazo determinado. Inclusive lá na CLT prevê um prazo determinado também. Então, fiquem atentos. Não aceitem qualquer coisa só porque é temporário. O próximo que eu tenho aqui é um de viagem, que também é um clássico que faz parecer que a viagem é um benefício. Você estar viajando pela empresa é uma coisa que é um sonho, né? Não estou dizendo que é ruim. É muito legal você estar viajando sem gastar um centavo. Porém, você está viajando a trabalho. Você está viajando com um propósito. Então você não tem... Muito provavelmente você não vai ter muito tempo livre se tiver algum tempo livre para si mesmo. Então não é um benefício, não é para você fazer turismo, né? Então, essa aqui que eu tenho... ter menos de 25 anos já começa assim esquisito. A idade já não é um pré-requisito legal de se colocar numa vaga. Mas remuneração, olha só. A remuneração é viajar de graça comigo e a possibilidade de ser meu sócio. Possibilidade, veja bem. E faturar $10.000 por dia. Tem a possibilidade de faturar $10.000 por dia. Repetindo, não quero um filmmaker, eu quero um ET. Você conhece algum? Esse requisito é novo pra mim, eu nunca vi. Você precisa ser um ET. Eu acho que ele quer dizer que você é um cara que vai seguir ele, que não vai se importar em quebrar regras e não vai se importar em não receber nada por isso. É fora da caixa? Só ET mesmo pra gostar disso. Se você conhece alguém que se encaixa nesse perfil, comenta aqui embaixo, eu quero. Deve estar um povo se degladiando por essa vaga. Leia os requisitos de novo antes de mandar um direct. Eu não quero gente com mente de funcionário. Eu quero gente que goste de alto risco. Se você gosta de ganhar dinheiro fixo, nem chama. Se você gosta de ganhar qualquer dinheiro, né? Não só fixo. É muito, muito bom isso, né, cara? O pessoal se apega nisso e fala assim: cara, eu vou te oferecer qualquer coisa e eu vou minimizar esse absurdo. Exato. Mas aí cresce o negócio que parece que é assim, nossa, de outro mundo, que é a viagem. No final tem. Se você acha muitos requisitos, me fala um emprego que te faça viajar pelo mundo de graça e ainda ganhar dinheiro. Lembrando que é possivelmente ganhar dinheiro. Não. De início não vai ganhar nada, não terá prometido. Deixa então, eu
É aquilo que a gente falou no começo, né? Parece que o viajar é um benefício. Você minimiza o absurdo que é você dedicar sua vida, dedicar o seu tempo. Você tá lá viajando para trabalhar. Não tem remuneração, mas o benefício é que você tá viajando. Então, assim, não só para essa vaga absurda, mas muitas empresas tratam a viagem como um benefício. Tratam a viagem como se fosse uma coisa imperdível e que você abre mão de qualquer outro benefício porque você tem a possibilidade de viajar. Viajar é legal por um tempo, por um propósito, mas você viajar o tempo inteiro e você está sempre dedicado para a empresa é, na verdade, uma dedicação bem alta. Então, não é todo mundo que curte esse tipo de coisa. Tem o tradicional pizza, né? Ah, meu chefe paga a pizza no final do dia, né? Eu tô trabalhando até 9 horas da noite, mas meu chefe paga uma pizza pra mim. Tem até um meme, né? Que é das 6 horas e meu chefe chega com um monte de caixa de pizza. Meu Deus, eu nunca passei por isso. Já passei bastante. Vou puxar um extra aqui também, que eu tô pulando alguns aqui que eu tenho pra falar ainda aqui, mas tem um que é muito parecido com esse aí. Olha, ele é um print de benefícios. Benefícios do seu trabalho. O que você vai ganhar trabalhando com a gente? Aí tá aqui, ó. Salário. Ok. Justo, né? Segundo, aí parece que você tá ganhando, mas não é. Você vai poder utilizar mesa de ping-pong, piscina de bolinha, computador da empresa. Imperdível. Agora olha esses dois últimos, hein? Dia do chinelo. Poxa, obrigado. Cara, tem gente que eu nem faço questão de ver de chinelo. E o último, pula-pula. Vou te falar que esse último me ganhou, mas assim, seria bem divertido ter um pula-pula no trabalho, mas não é benefício, só... Cara, mas dia do chinelo, esse é o benefício, assim. Você tem que trabalhar aqui comigo porque eu tenho dia do chinelo. Ninguém falou de coisas que efetivamente você vai usar, né? Só coisas que é coisa pra fazer você ficar mais tempo no escritório achando que é uma good vibe, né? Não, e o benefício aqui também é o computador da empresa. Assim, poxa vida, né? Olha, eu não posso falar nada porque eu já trabalhei em contratos que não me deram máquina, que eu trabalhei com o meu pessoal. Então, ter computador da empresa pra mim é um must. Ó, deixa eu puxar outro aqui já, então. Esse é super simples e absurdo ao mesmo tempo. Lógico que a gente apagou o nome da empresa aqui, né? Mas é uma empresa de Novo Hamburgo. E a descrição é o seguinte da vaga: profissional que calce tamanho 35, nacional. Mas por que? A bota sobrou de outro? Não, porque, ó, com experiência no ramo calçadista. Paralelamente, exercerá funções no apoio administrativo, tem que morar em Novo Hamburgo ou cidades de região. Eu pensei o seguinte, falo assim, será que eles querem pagar em partes com sapato? Já que é uma fábrica de calçado? Muito bom. Cara, eu não consigo imaginar por que tem que ser especificamente 35. Não, e o mais engraçado é que o nome da vaga é profissional que calce 35 nacional. Esse é o nome da vaga. Ainda bem que avisaram, né? Não é tipo analista tal, né? Auxiliar tal. É um profissional. É muito importante calçar 35. O último que foi dessa vaga aí era um 35, compraram um monte de sapato e querem aproveitar. Só pode. Ou sobrou muito calçado 35. 35 é o que sobra, é isso. Ou o espaço da bancada que essa pessoa vai trabalhar é muito pequenininho, muito apertadinho, fala assim, um 40 já não fica desconfortável aqui. Gente, que coisa doida. Né? Por exemplo, você vai colocar uma pessoa atrás, no banco de trás no Kwid, calçar 40 já é desvantagem. Eu andei no banco de trás, no Kwid não dá. Só de ladinho. Muito bom. Vamos lá, eu tenho uma aqui que é um clássico também, que é no início parece que a vaga está ok, né? Então, interessado em deixar o número para contato, empresa de segmento de tecnologia para pesquisador. Capacidade de trabalhar sob pressão. Aí que está o ponto. Se tem se na contratação a empresa já está se dando o trabalho de falar que você vai trabalhar sob pressão, você consegue imaginar o ambiente que esse lugar é. Então, assim, já está te dando um aviso que é desavisado. Se você não gosta de trabalhar com assédio moral, nem vem. Ou seja, apenas desesperado. Se você acha que burnout é uma realidade, nem vem, né? Assim, isso é tudo mentira, né? Tipo de coisa também muito inaceitável, que já diz muito sobre a empresa quando você está lendo aqui. Detalhe que o salário é R$ 1.500, tá? Para trabalhar sob intensa pressão. E olha, tem mais um detalhe que eu esqueci. Disponibilidade para andar em torno de 10 km por dia. O quê?
Exatamente. Tem que andar. Mas por quê? Pesquisador, vai ter que pode encher o saco. Ah! Você vai ter que encher o saco dos outros, você vai sofrer assédio moral e ainda ter que andar 10 km por dia. E não vai dar nenhum calçado, né? Não vai dar nenhum calçado, porque o calçado dessa pessoa vai acabar em 2 meses. Essa empresa aqui podia fazer um lance com a empresa do 35 ali. Não é? Faz um mashup, né? Fala assim, uma empresa de calçado que tem calçado 35, com uma pessoa que tem que aguentar pressão, então... Né? Mas a capacidade de trabalhar sob pressão, eu acho que é uma coisa que, se você vê isso na vaga, já é um sinal de alerta. Então, você pode ter gostado bastante da vaga, mas já falaram isso pra mim em entrevista, e que, não, você tem que gostar de trabalhar na loucura, que aqui é sempre aquela pegada. Cara, não tenho nada contra trabalhar com pegada, porém, isso de ser dito já na entrevista ou então na vaga é um sinal de alerta. Você tem que estar realmente querendo estar nesse tipo de ambiente. É difícil. Deixa eu puxar uma então aqui de estágio. Estágio de direção de criação e design de Belo Horizonte. Beleza, olha o começo das atribuições para um estagiário. Criação de peças publicitárias, criação de logomarcas e identidade visual, criação de complemento de elementos criação ou complemento de elementos para websites, criação de material e offline, ajudar na criação de campanhas, ajudar e auxiliar a equipe de produção, fechamento de arquivos. Bom, aí coloca boa capacidade ortográfica, conhecimentos médios de Word e PowerPoint, boa capacidade de desenho, proatividade, bom gosto. Bom gosto já é muito subjetivo também, né? Muito subjetivo. Eu quero um estagiário com bom gosto. Vontade de aprender e curiosidade. Eu acho que esse é talvez o único ponto aqui que tenha bom senso aqui, né? Vontade de aprender e curiosidade. E a cereja do bolo aqui, ó. Baixa ambição salarial. Ai, nossa, mas estava indo bem demais. Assim, bem não estava. Porque já tem uma lista vasta de exigências para um estagiário. Mas não ter ambição salarial... Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, e aí coloca aqui informações funcionais. Eu não entendi por que chama funcionais, mas vaga de estágio, carga de 6 horas, local de trabalho inspirador e casos desafiadores. Agora foi um coach inacreditável. A única coisa boa que tem nessa vaga é o que é por lei, que são 6 horas. Bom, a vontade de aprender e curiosidade é uma característica interessante, mas não deveria ser uma competência diferenciadora, deveria ser uma atribuição. Assim, você vai... Eu acho que assim, costuma-se, eu não sei se isso é uma coisa cultural do Brasil ou uma coisa cultural do mundo, de deturpar o que é um estágio. A maioria das empresas entende que o estágio é só um profissional mais barato, sendo que não é essa a motivação de existir esse cargo de estágio, né? E com leis específicas para isso, né? O estágio ele serve para você treinar um profissional que teoricamente está no mundo acadêmico ainda, né? Então é você ensinar alguns desses soft skills que tá pedindo aí, tipo vontade de aprender, você ser mais despojado, esse tipo de coisa. Ok, você colocar na vaga que é legal de ter, porque é uma coisa que faz uma diferenciação entre um e outro. Agora, esse monte de skills necessárias para um estagiário deturpa muito o que é um estagiário, né? Teoricamente, qualquer estagiário pode fazer qualquer coisa, porque você vai ensinar ele a fazer as coisas. Então, ele não tem que ir pronto, sabendo fazer as coisas. Vamos para as duas últimas agora? Fala uma que eu fecho com outra aqui. Eu peguei uma polêmica aqui para ser a última, que é uma que, inclusive, que é um tema que tá esquentando, que é diferenciação de salário entre masculino e feminino. Isso é complicado. Não é muito comum de se ver, tá? Mas eu acredito que não no mercado de TI, ainda bem. Mas ainda se vê muito em alguns segmentos. Então essa vaga aqui é uma vaga de estágio também, para estudantes de administração. E o masculino, ele trabalha um dia a menos, que é de segunda a sexta só. O feminino, por algum motivo, trabalha sábado, mas ganha menos. O feminino, a bolsa é R$500 e o masculino, a bolsa é R$600. Sem motivo algum. E, inclusive, a vaga foi postada nessa página que eu peguei. Do lado colocaram a lei, onde mostra que é proibido você ter uma vaga que distingue o candidato masculino ou feminino e que tem salário discrepante ainda. Então, não pode haver, aparentemente, eu não conhecia essa lei. Então, tá dizendo aqui a lei, né? E que determina a proibição da diferença de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Não sabia disso. É uma coisa interessantíssima. Mas
complicado. Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido assim, ó. Se você trabalha um dia a mais, ok, né? Você ganha mais porque você tá trabalhando horas a mais. Né? Exato. Como é que você trabalha menos e ganha mais? Exatamente. Né? E eu ainda fui olhar nos detalhes para ver se tinha alguma diferença de curso ou de função, e não é a mesma coisa, só que o feminino ganha menos. Dá muitos minutos de opinião aqui, né, cara? Mas Então, é uma coisa que, revoltante. infelizmente, as leis elas não existem porque as pessoas gostam de criar leis, e sim porque elas são necessárias. Se as pessoas tivessem um pouco de noção, a gente não ia precisar de ter tantas leis. Então, se tem. Eu tenho um ditado muito engraçado, que é se tem placa, tem história. Então, se tem lei, tem história, porque tem gente fazendo errado. Infelizmente, ainda precisamos de leis. Eu já vi casos de formulários de candidatura de vaga que as empresas perguntam se a moça pretende ter filhos. Ah, não. Eu tinha pego uma dessa, mas eu tirei porque eu achei que ia Cara, ser muito polêmica de temas que eu inacreditável. Porém, não precisa pensar muito para ver que é um absurdo você colocar esse tipo de coisa. Se você não tiver o mínimo de empatia com as mulheres, não nasce mais criança, né? Porque Não. todo mundo tem que trabalhar. Gente, é um ponto. E aí eu vou fechar agora, Gabriel, agora eu vou fechar essa aqui. Ela me lembra uma tirinha muito legal que eu gosto muito, que é aquela do Vida de Programador, tá? E aí essa Vida de Programador, ele fez uma tirinha que eu achei, cara, isso aqui eu falei assim, cara, isso aqui eles exageraram, eles fizeram um absurdo assim nessa tirinha, mas aí acharam uma vaga que é disso. Então eu vou ler pra você aqui, ó. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, tá vendo a vaga aqui no meio da tela. A vaga chama Mecanismo de busca para substituir o Google. Aí, ó. Olha que interessante. Estou contratando alguém que tenha capacidade de criar um buscador igual ao Google, Yahoo e tais com a mesma capacidade. Topa? Aí, categoria, subcategoria. Qual é o alcance do projeto? Criar um novo site personalizado. Aí, isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto, né? Aí, algumas outras aqui que não fazem muito sentido e tal. Salário. Meu Deus. De 2.600 a 5.000 reais. Aí eu te pergunto, o Google ou o Yahoo, eles gastaram 2.600 reais por mês só pra fazer um buscador? Então, cara, é tão absurdo, é tão fora da realidade. Eu vou até repetir a tirinha que eu vi do Vida de Programador, que ele fala exatamente assim, ó, chega um cara pro programador, que é aquele cara, não sei se você já viu, Gabriel, aquele é um carinha de óculos, com uma gravatinha, camisa de botão branca assim, e aí o cara fala assim, amigo, eu queria que você me ajudasse porque a gente vai criar um sistema que vai revolucionar o mundo e que a gente vai ganhar muito dinheiro e que vai ser disruptivo e tudo mais. Aí o programador fala assim, legal, cara, pô, muito bom, interessante, quero participar. Me conta mais sobre o projeto. Aí o cara fala assim, mas não é você o programador? Né, então, Cadê o requisito, gente? É. Jogaram o negócio e você se vire. cara, cara, o cara, literalmente, ele teve a coragem olha que ideia brilhante, assim, ó. E se eu criar um buscador novo? Cara, se já existe, né? Existe no mercado isso. Que provavelmente sai muito mais barato do que você criar um negócio do zero, né? Não, talvez é assim, fala assim, cara, e se eu descobrir e se eu criar um jeito diferente de fazer carro? Fala assim, beleza, o que eu faço? Então, eu vou contratar um mecânico e falar, cara, faz diferente. E é isso. É isso. O que mais você quer, além de E eu vou te pagar 2 salários mínimos pra isso. surpreenda com 2 reais? Eu tive a ideia. A ideia inicial eu tive, agora, meu amigo, você que é da tecnologia, você que se vire, você que é desenvolvedor. Mas eu já vi algumas vagas também que acabam pedindo para você fazer projetos, né? Então, faz uma apresentação, programa isso aqui, principalmente de programador tem muito disso, e que a empresa acaba te dando no final um contrato de cessão do código. Então, na verdade, eles estão já usando o seu código para uso interno lá, né? Isso acontecia bastante. Eu não sei se hoje ainda acontece, mas eu já vi muita gente dando esse tipo de relato. Que programador precisa fazer... Eu já vi de QA, né? De Quality Assurance, o pessoal... faz esses casos de teste aqui, ou então faz esse mapa de mental aqui pra gente. E aí eles acabam fornecendo para o candidato uma coisa que está em uso, ou seja, uma mão de obra barata, né? De graça. Eu vi um caso, não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa americana, que ela descobriram, foi um escândalo, assim.
não tem nem print, que é uma coisa que eu lembrei agora, você me falou desse. Uma empresa americana, ela estava recrutando pessoas, eram gerentes de projeto, eram pessoas criativas ali de tecnologia, que eles entrevistavam, estavam recrutando, estavam olhando muito para a Europa. E aí, o que eles faziam? Eles escolhiam bons profissionais, que tinham um bom currículo, e falavam assim, cara, vem pra cá, pros Estados Unidos, fazer entrevista, a gente quer ver você vai conhecer toda a fábrica aqui, todo o nosso escritório. A princípio você paga do seu bolso, mas depois a gente vai reembolsar você mesmo não passando, tá? Então a gente vai reembolsar você. Tem um cheirinho de... Então, e aí o que acontecia? Eles davam, enquanto isso, nesse meio tempo, enquanto eles não iam pra lá e tudo, chegava lá, ele tinha que apresentar, era como se fosse uma monografia. Eles davam um case e esse profissional, esse candidato, ele resolvia o case. E a ida pra lá, pros Estados Unidos, era justamente pra apresentar. Começou aí, essa pessoa que descreveu essa história, falou que chegou lá, reprovou, né, e não pagaram a viagem. E aí ele foi reclamar de alguma forma. Reclamou de alguma forma na internet, tudo isso. Aí de repente falou que viu essa empresa lançar um produto, alguma coisa que era da ideia dessa pessoa. Era sacanagem. E aí quando foi ver, não era só essa pessoa que tinha passado por isso. Eram várias pessoas que eles estavam usando isso para pegar ideias gratuitas com o propósito de uma vaga que não existia. A vaga nem existia. A vaga não existia para buscar e ter novas ideias para conseguir alavancar mais os negócios. É lógico que essa empresa ela falou que não era isso, que realmente eles não estão achando profissionais qualificados para preencher essa posição. Né? Tá faltando profissional qualificado de TI, né? Gente, assim, eu acho que... Eu não sou uma pessoa muito mística, mas eu acredito que se é um projeto ou uma empresa, uma coisa assim, já começa nesse sentido, com uma coisa errada, com uma falta de... Como que eu posso dizer? A palavra é fuleiragem, que está na minha cabeça. Mas se a empresa já começa com um projeto que tem esse tipo de aproximação, sabe? De falta de abordagem? Uma abordagem ruim dessa, sabe? Não, eu queria também compartilhar uma coisa pessoal que aconteceu. Eu não tenho provas nenhuma disso, mas eu também não tenho como garantir, também não vou mencionar o nome da empresa, obviamente. Mas eu, uns anos atrás, acho que talvez uns 4 anos atrás, eu fui abordado no LinkedIn falando, cara, quer ouvir a proposta? Eu falei, quero. Todos nós temos direito de ouvir a proposta, tudo. Eu não tava nada querendo sair da empresa, eu tava super satisfeito mesmo. Tanto que continuei, obviamente, mas foi uma empresa de um app super famoso que bombou depois, assim, em São Paulo. E eles me chamaram e como eu fui e sou da área de qualidade, né, de software, eu passei por, no mesmo dia, 3 entrevistas, assim, sabe? Uma na sequência da outra, e eu passei por uma sabatina absurda, assim, sabe? De, cara, o que você faria? Como que você estruturaria? Como que você montaria o time? O que você faria de treinamento? Quais são os padrões que você faria? Se você montaria um centro de excelência ou não? O que você acha que são as entradas, as saídas de cada teste? Como que tem que ser os desenvolvedores com os QAs e tudo mais? Depois que eu saí de lá, assim, eu saí super satisfeito com o que eu falei. Que eu acho que eu falei bem na entrevista. Foram 2h30 de entrevista, pra você ter noção. E foi quase meia jornada de trabalho, praticamente aí, né? Eu saí super feliz porque, cara, eu falei o que eu queria, como eu queria, que eu acho que tava certo. E deu 2-3 semanas, ninguém me respondia. Até uma hora que eu falei assim, cara, não quero mais. Eu falei assim, não sei se vocês estão demorando de proposta ou não. Eu não quero nem ouvir mais a proposta. Eu estou me retirando da candidatura, porque mesmo que vocês fossem ouvir, eu já não tinha tanta certeza se eu queria ou não. Provavelmente eu não ia querer, mas vocês estão demorando demais. Gabriel, 2 para 3 semanas depois, começaram a abrir vagas exatamente dos perfis que eu recomendei para aquele lugar. Você foi um case. Eu fui um case. Assim, não posso garantir. Pode ser que eu tenha estimulado um raciocínio do lado deles também. Não vou querer não vou tacar pedra somente, mas pode ser que realmente eles copiaram, ou pode ser que eles se inspiraram, ou pode ser que tenha chegado alguém com uma ideia igual a minha e eles contrataram, mas foi muita coincidência. Foi muita coincidência, desde perfis que eram para ser contratados até
anunciarem programas de treinamento para a área de qualidade nas redes. Então, talvez se você não tivesse se retirado do processo, eles continuariam com você, mas já que você se retirou, tudo bem. Eles continuarem com a sua ideia. Se foi na maldade, provavelmente eles já não estavam seguindo comigo. O que eu quis dizer lá na outra é que a empresa tem que ter um pouco de caráter também, né? Tem que ter um pouco de bom senso, esse tipo de coisa. Se a empresa não está levando por esse lado, já não dá pra nem acreditar no negócio e não vai muito pra frente, sabe? Aqui se faz, aqui se paga, talvez. Ou então, o que a gente colhe o que a gente planta. Então, foi o que eu disse, eu não sou uma pessoa mística, mas eu acho que as coisas voltam. Aquilo que a gente planta sempre volta pra gente. Bom, eu acho que deu pra dar boas risadas aqui. Eu espero que todo mundo que esteja aqui até o final tenha gostado desse episódio. A gente tá fazendo realmente um formato diferente pra ver a aderência do público. Agradeço você, Gabriel, pela presença aqui. A você que está escutando, que está assistindo a gente aqui. Nos vemos nos próximos episódios. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, eu acho que agora é a hora mesmo de você dar o like pra gente aqui. Se você está assistindo nos agregadores, avalia nosso conteúdo no Apple Podcasts, no Spotify ou qualquer outro que você está escutando. Não deixa de seguir a gente para acompanhar os próximos. Um abraço.